Olá! Hoje a gente vai conversar sobre transtorno narcisista e ansiedade. Quem convive com um narcisista ou conviveu há muitos anos sempre vai ter problemas com ansiedade. Vira um padrão de relacionamento estar atento, estar alerta e sempre preocupado que alguma coisa ruim possa acontecer. É impossível não sofrer com ansiedade. E a gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade, que eu vou falar aqui sobre alguns e por que que cada um, o que que cada um representa sobre a experiência que essa pessoa teve com o narcisista. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou dar uns exercícios de atenção plena para você se tranquilizar, usando os seus 5 sentidos, usando o seu corpo para te ajudar a se tranquilizar, se acalmar, para lidar com os desafios da vida, lidar com a ansiedade que você tem, ou até para lidar melhor com essa pessoa que tem transtorno narcisista, que você convive e que você ainda não pode se afastar, ok? Fica por aí. Primeira vez aqui no meu canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Carla Nascimento, sou psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano e eu sou especializada em transtorno narcisista e transtorno borderline e seus relacionamentos. Aqui no canal eu trago bastante conteúdo toda semana, então se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e vamos lá, vamos falar hoje sobre ansiedade. Ansiedade tem a ver com medo e é um medo de algo ruim, né? De que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Dependendo do nível de ansiedade, esse medo é tão intenso que paralisa, que a pessoa não consegue viver a sua vida normal. Ela pode ter várias situações que geram esse medo intenso e reações corporais, né? E eu vou falar sobre as reações corporais e como que isso acaba tirando a autoestima da pessoa, né? A pessoa vai se sentindo cada vez mais enfraquecida, fragilizada e não consegue ter sucesso, prosperidade, amor, viver uma vida plena porque está sempre com medo. Como eu já falei, a relação com o narcisista gera medo. E aí, dependendo das situações mais intensas que essa pessoa viveu, ela pode ir escolhendo, né, inconscientemente um tipo de transtorno ou outro que vai acompanhar essa pessoa aí pela vida. Eu vou falar alguns transtornos mais comuns e talvez você até que está me vendo aí se identifique com algum deles, né? Depois a gente conversa sobre os exercícios que você pode fazer para se acalmar e não sofrer tanto. Primeiro, transtorno de ansiedade de separação. É quando a pessoa tem muito medo de se separar da pessoa que ela ama. Ela tem um medo assim terrível de que algo ruim vai acontecer com a pessoa que ela ama e aí ela vai ficar totalmente indefesa, sozinha. Isso tem uma origem infantil, né, na infância não ser insuportável se separar do pai, da mãe, porque a criança realmente não entende que depois aquela pessoa vai voltar. Mutismo seletivo. O mutismo seletivo são aqueles momentos em que a pessoa tem que falar em público, tem que apresentar um trabalho, tem que apresentar um projeto na sua empresa e trava completamente, não consegue falar. É seletivo por isso, porque não é o tempo todo, mas em momentos em que tem que trazer algo seu para aquele contexto ali, aí não consegue. Se foi uma pessoa que sofreu muita humilhação, foi ridicularizada e por diversas vezes, o mutismo pode estar aí a origem disso, né? Uma sensação de que se começar a se colocar, se posicionar a seu favor, expondo alguma ideia sua, vai ser punido, vai ter algum tipo de punição e não vai ser bom. Então, vai desenvolvendo esse padrão aí para a sua vida, né? Muita dificuldade de falar em público. Fobia específica é um medo irracional de alguma situação, coisa ou animal. Por exemplo, andar de avião, por exemplo, fobia de pássaro, fobia de cachorro. Essa fobia não é exatamente daquele objeto ou animal ou situação.
é algo que aconteceu no passado dessa pessoa, que foi muito difícil de lidar, foi quase insuportável, e aí foi deslocado para um objeto ou situação. E ali, naquele objeto, é mais fácil de controlar. Então, é como se eu pegasse toda a minha angústia, o meu medo, e inconscientemente eu deslocasse para esse objeto, para essa situação, viajar de avião. E aí eu tenho fobia de viajar de avião. Se eu entrar no avião, eu tenho a sensação que eu vou morrer. Exatamente como aconteceu quando eu vivi aquela situação traumática ou aquela série de situações traumáticas. Então, o avião é fácil de eu controlar. É só eu não entrar no avião que eu não vou sentir medo. É como se eu conseguisse fazer esse deslocamento. Esse deslocamento, ele é inconsciente e ele é muito poderoso. Por isso que a pessoa que tem fobia tem que ir para terapia, né? Às vezes vai fazer hipnose para poder desbloquear aquilo ali, de tirar aquela fobia daquela situação, que não é uma fobia irracional, um medo irracional, teoricamente, porque tem uma origem, tem um porquê de ter a fobia daquela situação ali, ou objeto. Pode ter acontecido, então, né, alguma situação ali em que aquela pessoa teve uma sensação de morte, uma sensação de aniquilamento e não conseguiu lidar de maneira alguma e acabou deslocando esse medo. Transtorno de ansiedade social é quando a pessoa ou fobia social, é quando a pessoa tem muito medo de estar em situações sociais. Ela só de pensar de ter que ir numa festa, ela já começa a transpirar, o coração dispara, a respiração fica difícil, porque ela sabe que ela vai ter que falar com as pessoas, ela vai ter que interagir, ela vai ter que falar sobre ela, né? Demonstrar interesse pelo outro. Tudo isso gera muita ansiedade. Claro que se ela passou por muitas situações em que foi ridicularizada e humilhada quando estava em público, ela vai associar isso às situações sociais. Vai vir um medo terrível de ser criticado, ridicularizado e ignorado. Então, tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. A gente só precisa, para que o tratamento da ansiedade seja eficaz, a gente tem que encontrar os gatilhos daquela pessoa e depois a origem. Como é que aquele gatilho se formou? E aí a gente consegue tratar. O transtorno de pânico é um medo também, né, irracional, de que algo vai fazer com que vai acontecer algo que vai gerar uma sensação de morte. Geralmente a pessoa está tranquila, fazendo as suas coisas e de repente vem essa sensação de morte. Em questão de minutos, todo o corpo fica desregulado e a pessoa perde completamente o controle. E se ela estiver na rua, ela pode ter que voltar para casa, né? Ou então se ela está se arrumando para sair e vem um ataque de pânico, ela não pode mais sair. Então a sensação é que se sair de casa, vai encontrar alguma situação que pode gerar a crise de pânico e a sensação é de que está morrendo. É uma sensação real, corporal. Então, a pessoa que tem pânico, transtorno de pânico, nunca sabe quando, mais ou menos, né? Nunca sabe quando que a crise vai vir e aí tem muito medo de fazer qualquer coisa, principalmente de sair de casa. Geralmente se sente mais seguro dentro de casa, no ambiente familiar e pronto. E não quer mais ter que sair porque sabe que em algum momento vai vir uma crise. O pânico, ele tem a ver com experiências, sequências de experiências ou uma experiência traumática muito intensa em que sentiu medo de morrer, de verdade. E isso acaba não sendo processado, esse medo, e ele fica meio que sem conseguir ser alocado em lugar nenhum. Não existe um gatilho específico no transtorno de pânico. Com o tempo, a pessoa vai fazendo a terapia, ela vai identificando que tem sim alguns gatilhos, ela começa a lidar com esses gatilhos e a partir desses gatilhos ela começa a chegar nas origens do trauma. E aí esses episódios aí de crise vão diminuindo. Agorafobia.
Agorafobia é um medo de estar num lugar público sozinho, por exemplo, no ônibus, num shopping, num supermercado, num cinema, sozinho. É um medo de estar sozinho no meio da multidão. Também tem a ver com, no caso do transtorno narcisista, com situações relacionadas a abandono, a ter que lidar com suas coisas sozinho, a não se sentir seguro para resolver seus assuntos sozinho, e aí teve que vencer o medo, mas esse medo ele fica ali, né? Fica ali, latente. E sempre que essa pessoa se vê sozinha em público, ela pode ter as reações corporais de uma crise parecida com a crise de pânico, né? Tontura, sensação de que vai desmaiar, enjoo, e aí tem que voltar para casa, tem que sair dali rapidamente e ir para um lugar que ela acredita que é seguro. Transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, há um medo de que algo ruim vai acontecer toda hora, o tempo todo. Então é um transtorno assim em que a pessoa pode desenvolver até um transtorno obsessivo compulsivo por causa do transtorno de ansiedade generalizada. O narcisista, ele está sempre dentro, nas relações íntimas, ele está sempre gerando um medo de que a qualquer momento ele vai ter uma crise, a qualquer momento ele vai perder a calma, ele vai explodir. Então, a pessoa que convive muitos anos com o narcisista, ela está sempre sobressaltada, sempre com aquela sensação assim, de tem que estar alerta, observando tudo à sua volta, observando o humor das pessoas, porque senão pode acontecer alguma coisa, ela está desprevenida, não está preparada. Então, tem a ver com situações traumáticas que aconteceram em vários momentos indiferenciados, que não tem um padrão, né? Mas pro narcisista tem alguma coisa ali que tem a ver com ele se sentir frágil, ele se sentir abandonado, ele se sentir ridicularizado. Aí ele entra em crise mas como o que passa na cabeça do narcisista é diferente do que passa na cabeça da maioria das pessoas, quem convive com ele não vê problema em falar uma determinada frase, mas aí para ele é um problemão, e aí começa uma crise. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa que convive muito tempo com o narcisista vai ficando hipervigilante com tudo, se preocupando com tudo e com uma sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Não é diferente da crise de pânico, em que a pessoa não tem, ela sabe que não é o tempo todo que pode acontecer algo ruim. Ela é uma pessoa que ela consegue levar a vida em várias situações com calma, tranquilidade, mas no transtorno de ansiedade generalizada, você sente que é uma pessoa assustada, a pessoa está sempre assustada. E às vezes a gente vê famílias assim, às vezes é um padrão ancestral. Por quê? Porque aconteceu algum trauma que nunca foi bem resolvido naquela família. Se na sua família tem alguma história aí de alguém que foi assassinado, de alguém que foi sequestrado e nunca foi encontrado, né? De alguém que foi pra guerra e também não voltou, alguma situação que estão sempre falando, aconteceu isso na nossa família, e aí por causa disso na nossa família, hoje ninguém sai da cidade, todo mundo mora perto um do outro. Ou então, agora a gente sempre tem, virou uma família de policiais, sempre tem policial na família, sempre é um concursado, não sei o que, e vão vindo outros. Se tem algum padrão assim na sua família, de algo que tem um temor, a ansiedade generalizada, você pode ser que você observe que todo mundo tem ansiedade generalizada na tua família, né? Tem famílias que todo mundo faz tratamento psiquiátrico, todo mundo tem um ou outro transtorno de ansiedade, e a gente vai ver, é um padrão ancestral. Mas isso aí pode ser até tema de outro vídeo, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários, fala sobre ansiedade, heranças ancestrais aí de transtorno de ansiedade. Antes de a gente entender que a ansiedade, numa pessoa que não tem transtorno de ansiedade, a ansiedade é saudável, necessária e importante. O medo que a gente sente de que algo ruim possa acontecer,
faz a gente tomar cuidados, faz a gente, por exemplo, não dirigir alcoolizado, faz a gente procurar ter uma estabilidade financeira para lidar com algum momento de doença, de alguma situação que seja necessário você ter o seu dinheiro fixo ali preservado. Enfim, a gente sempre está se preocupando com o futuro, é normal, mas essa preocupação não pode tirar a gente do momento presente. Então, o que define uma pessoa com transtorno de ansiedade? Ela nunca está no momento presente. Ou ela está lá atrás no passado se lamentando, se culpando e angustiando por algo que ela fez ou deixou de fazer, ou ela está no futuro olhando para algo que pode acontecer e sempre com um pensamento negativo sobre aquilo. O momento presente ela não consegue viver. Aí, como ela não consegue viver bem o momento presente, fatalmente ela perde o controle do que pode acontecer no futuro. Ela não tem mais o domínio do que pode vir no futuro. Ela não consegue construir um futuro bom, porque ela não está no momento presente. Então, realmente, quem tem transtorno de ansiedade sempre acaba passando por situações difíceis no futuro, porque não cuidou do seu momento presente. Agora, se você tem preocupação com o futuro, mas você consegue se concentrar no seu momento presente, cuidar da sua vida cotidiana, para você ter saúde no futuro, para você não ter problemas financeiros no futuro, para você ter um bom relacionamento duradouro, você lida bem com o seu momento presente, então você não tem transtorno de ansiedade. Ok? Exercícios para se tranquilizar usando os 5 sentidos. Primeiro sentido, visão. No mindfulness, nos exercícios de atenção plena, a gente procura se conectar com os nossos sentidos para a gente ficar 100% no momento presente. Então, o que você vai fazer para trabalhar a sua visão? Crie um ambiente agradável para você descansar na sua casa. Um ambiente que tenha luz, uma luz boa, agradável. Cores agradáveis, cores frias são cores calmantes. Azul, verde são cores calmantes. Então, colocar no seu ambiente, estruturar o seu ambiente com coisas bonitas e agradáveis de ver, para você ter um lugar ali para você sentar, para você meditar, para você ficar ali quieto, né? Então, isso é trabalhar a visão. Você pode também sair de casa, ir para a natureza, observar o rio, as águas do rio passando, isso é extremamente calmante. Observar as ondas do mar, extremamente calmante. Então, você pode sair de casa também e observar a natureza, ir a um museu, ver obras de arte. O que te traz foco no sentido da visão. Estar ali, experienciar, vivenciar aquilo ali 100% no momento presente. A audição, você pode colocar uma música agradável para ouvir. Você pode ouvir essa música com atenção nos instrumentos, na letra, no que está sendo falado. Desde que seja algo positivo e agradável de ouvir, vai te trazer foco no momento presente e vai te tranquilizar. Pode ser também, aqui no YouTube tem um monte de vídeos de sons da natureza, som de cachoeira, som de mar, som de passarinho, som de sino tibetano. O que te tranquilizar, você coloca no som na sua casa para você ouvir. Você pode estar ali fazendo uma comida e aquela música tranquilizante, né? Aí você já vai estar trabalhando o olfato também, né? Do cheiro da comida, mais o som. E isso pode te tranquilizar, desde que você se concentre naquilo no momento presente. No olfato, trabalhar o olfato é você colocar um óleo essencial numa pedra na sua mesa de trabalho. Pingar umas gotinhas ali enquanto você está trabalhando, você está sentindo aquele aroma do óleo essencial que influencia no seu emocional. Você pode ter um perfume também agradável para você que te tranquiliza, que te traz tranquilidade. Você pode, como eu falei, na hora de estar fazendo uma comida, prestando atenção no aroma que vai saindo ali daquela comida e tendo atenção, né,
concentrada naquele momento. Isso. O que te acalma? O que você come ou bebe que te acalma? Não pode falar álcool, porque o álcool potencializa a ansiedade. Quanto mais a pessoa toma bebida alcoólica, mais intoxicado o organismo fica, a mente não funciona bem e aí todos os pensamentos ansiogênicos vêm à tona. Por isso que tem gente que quando bebe acaba brigando, né? Acaba chorando muito, ficando triste. Não é só, ou fica agitado demais, também pode perder o controle e tomar alguma atitude autodestrutiva. Então, álcool não, tá, gente? Pode ser um chá, um chocolate quente, uma sopinha quente no inverno agora, né? Como tranquiliza também, nos dá uma sensação boa, né? De tomar aquele caldinho gostoso no frio. Então, o que te acalma quando você come? O paladar também pode te ajudar a se acalmar. O tato tem a ver com, né, as sensações que você tem na pele. Um banho quente, um banho de espuma, nadar pode te acalmar. A roupa que você usa, os tecidos que você escolhe usar, a roupa de cama, trocar sua roupa de cama, né, toda semana, colocar um lençol de cama, né, perfumado, com cheirinho gostoso, colocar óleo essencial na cama, nos travesseiros. Então, junto com o tato, o olfato, a cor que tem nos seus lençóis, quais cores você usa nos lençóis, pode te acalmar ou não. Gente, as cores, elas acalmam muito e elas também agitam muito. Se você tem um ambiente, por exemplo, uma parede vermelha e você todo dia tá olhando aquela parede vermelha, vai te acelerar, vai te estressar, vai te cansar. Mas se for uma parede azul ou verde, vai te acalmar. Se for uma parede violeta, vai te acalmar. Então as cores interferem muito, tá? A cor da roupa, a cor do ambiente interfere muito. Acho que eu já falei todos os 5 sentidos, já falei o tato, falei o olfato, falei o paladar, falei a visão e a audição, falei todos. Use esses exercícios, experimenta, depois volta aqui, coloca nos comentários o que você achou, se funcionou, tá? Tenho certeza que vai funcionar. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta, que eu sempre respondo os comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.